nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Bom dia, igreja, graça e paz do Senhor. A gente está na série Cristo Revelado ou Jesus Revelado. O pastor Jeff abriu essa série com a mensagem Eu sou o Messias. Aqui a gente está expondo todas as vezes que Cristo fala o Eu sou no Evangelho de João. Então o pastor Jeff começou a série com Eu sou o Messias. Depois a mensagem seguinte, Eu sou o pão da vida. O pastor Calixto continuou com Eu sou a luz do mundo, e hoje o Eu sou que nós iremos expor aqui é Cristo falando Eu sou o enviado de Deus. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. João 8. Eu queria, antes de ler, começar fazendo uma distinção entre revelação e definição. Porque todas as vezes que Cristo fala o Eu sou, ele está, além de trazendo uma revelação, ele está trazendo uma definição sobre si. Mas nem todas as vezes que Deus se revela, ele traz uma definição. Um exemplo disso é quando, no Antigo Testamento, Deus dava um sonho para o profeta, mas não necessariamente ele dava interpretação desse sonho. Não necessariamente aquilo viria com a aplicação, não necessariamente viria com a definição mostrando o que aquilo realmente significava. E a definição ela é muito importante quando a gente trata de uma revelação de Deus, porque a gente pode, por vezes, interpretar aquela revelação de uma forma errada. Você já deve ter se deparado com, por exemplo, a teologia da prosperidade, a teologia do coach. Ela pega uma revelação de Deus, que a revelação é Deus é provedor, mas a aplicação, a forma como é definido essa revelação de Deus, ela é uma forma errada, é uma heresia. E aí, essa série é tão importante porque a gente tem aqui Deus, Filho se revelando, Cristo se revelando, mas também a gente tem Cristo se definindo. Você já deve ter ouvido alguém dizer que a tua identidade está em Cristo Jesus. Isso é verdade porque Deus te conhece plenamente. Ele é o único capaz de dizer quem você é, porque Ele te conhece mais do que você mesmo. E Cristo aqui está se definindo. Cristo está trazendo definições plenas sobre a própria identidade, a Deus Filho falando de si mesmo. Por isso que essa série é tão importante, porque são textos que nos conectam com a eternidade de Deus, nos conectam com aquilo que Jesus sempre foi. Então, eu quero começar lendo João 8, a gente vai ler a partir do verso 21. E o texto diz assim: Outra vez Jesus lhes falou. E aqui eu já quero fazer uma pausa, porque se o texto começa dizendo que outra vez Jesus falou, é porque ele tinha falado alguma coisa antes. E eu quero te dar o contexto dessa passagem, que o Evangelho de João ele tem um início no capítulo 1, e João ele traz ali já uma revelação da parte de Deus, que é que Cristo é pré-existente, Cristo é Deus, Cristo estava com Deus, era o verbo que estava com Deus, era o verbo que era Deus e o verbo que sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Evangelho de João ele já começa trazendo uma revelação sobre quem Cristo é, sobre a pré-existência, a eternidade de Cristo. E o Evangelho de João segue trazendo revelações da parte de Deus. A gente tem Jesus se revelando a Nicodemos, falando que para ir até o reino dos céus, ele teria que nascer de novo. Então aqui a gente tem um aspecto da salvação sendo revelado por Cristo. O Evangelho de João segue até chegar ali no capítulo 7, onde vai acontecer a festa dos tabernáculos. E na festa dos tabernáculos era celebrado um período muito relevante, muito importante para os judeus ali, que era a peregrinação no deserto. E tem algumas coisas que você precisa entender sobre esse evento, algumas coisas importantes. A primeira delas era que a festa do tabernáculo ela se passava no que seria hoje o equivalente ao mês de outubro. Em Jerusalém, no mês de outubro, nessa época, era um período de muita seca, não tinha chuva, o sol também ele nascia mais tarde, ele se punha mais cedo, o entardecer era mais cedo, então era um período onde
sem chuva e sem sol também não tem colheita, não tem um plantio. A agricultura era prejudicada. Então, era um período economicamente ruim para aquele povo. E eles celebravam a festa do tabernáculo porque apontava para alguns elementos do Antigo Testamento, que era na vez quando Moisés bateu na rocha e a rocha jorrou água, e também na coluna de fogo que acompanhava o povo no deserto. Então, esse é o contexto do texto que nós lemos aqui. Ele se passa na festa do tabernáculo. Jesus, ele olha para aquilo, ele vai até a festa do tabernáculo, ele faz uso desses elementos da água e da luz, e ele vai trazer aquilo para si, ele vai revelar, ele vai definir aqueles elementos em si mesmo. Então ele vai falar, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo. E tudo isso vinha trazendo revelações da parte de Cristo, revelações com o intuito de trazer uma transformação para aquele povo, igual o pastor Jeff falou, quando Cristo se revela, ele não está fazendo uma social, ele não está ali se apresentando de qualquer jeito, mas ele está se apresentando porque ele tem o desejo de transformar aquele povo. Então, se a gente sabe que Jesus é a água da vida, a gente sabe como matar a nossa sede. Se a gente sabe que Jesus é o pão da vida, a gente sabe do que ou de quem a gente tem que se alimentar. Então, Jesus, ele pega esses elementos, ele vai à festa do tabernáculo, ele vai até o povo e ele fala assim, ó, antes Deus proveu com água, com fogo, com luz, mas agora Deus está provendo comigo, com o próprio Filho de Deus. A entrega é muito maior, a revelação é muito maior. Então, é um nível muito maior de graça, um nível muito maior de entrega da parte de Deus. Aquele povo tem essa necessidade de perceber isso, e Cristo percebe isso, usa esses elementos, aplica isso para si, traz isso para si. E aqui a gente vai continuar lendo, seguindo o texto. Outra vez Jesus lhes falou, dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Aqui o título da nossa mensagem, para onde eu vou, vocês não podem ir. Os judeus diziam, será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. E Jesus lhes disse, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são desse mundo, eu desse mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhes perguntaram, quem é você? E Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e para julgar a respeito de vocês, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Então eles entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Nós queremos ter uma revelação do Senhor nessa manhã. Pai, marca os nossos corações com a Tua presença, Pai, com a Tua palavra, com a Tua identidade, Pai. Nós queremos não só saber quem o Senhor é, mas queremos ter um nível maior da Tua revelação aqui, Senhor. Nosso coração carece, o nosso coração precisa de uma revelação do Filho, de uma revelação salvadora do Filho, Pai. Por isso, Pai, nos permite ir para onde o Senhor está indo. Nos permite ir para onde o Filho está. Em nome de Jesus. Amém. Sou um homem doente. Essa é uma frase que um autor russo chamado Dostoiévski, ele escreveu num livro chamado Homem do Subsolo, e ele abre o livro com essa frase. E nesse livro ele vai descrevendo ali um homem, uma figura de alguém que era muito limitado, é alguém amargurado, alguém que não consegue enxergar o mundo com coisas que são maiores do que si mesmo.
alguém que não consegue enxergar além dos próprios interesses, alguém que não consegue enxergar aquilo que é transcendente, alguém que não consegue enxergar coisas maiores do que si. E a doença que Dostoiévski descreve nesse livro não é a doença que diz respeito à biologia, não é a doença que diz respeito ao nosso físico, não é a doença que diz respeito a uma enfermidade que atinge o nosso corpo, mas é uma doença da alma, é uma doença dos olhos, é uma doença que tirou do homem a capacidade de se fascinar com algo maior do que ele, com o transcendente, com a criação de Deus, com o próprio Deus. Alguém que não consegue enxergar mais Deus no mundo, ou não consegue enxergar Deus diante de si. E esse é o caso dos judeus que nós lemos. Eles estavam diante do Cristo, o Cristo que sem ele nada do que foi feito se fez, o Cristo que é coautor da criação, o Cristo que se revelou àquele povo no Antigo Testamento, em Êxodo 17, em Êxodo 13, na peregrinação do deserto. Eles estavam diante desse Deus e ainda assim eles não conseguiam enxergar a revelação, porque eles estavam esperando o Messias segundo as próprias vontades, segundo o próprio coração, segundo os próprios desejos. E isso é algo que Jesus percebe, daí ele começa a fazer uma sinonímica, que é uma comparação, e ele diz: vocês são desse mundo e desse mundo eu sou lá do alto, vocês são daqui de baixo, vocês são daqui da terra. Isso é um recurso judaico para dar uma ênfase, para tentar explicar o óbvio ali para aquelas pessoas, para que elas pudessem entender que elas estavam diante do Cristo, diante de Deus, diante do Deus Filho. E Jesus ele começa falando essas coisas, e o que ele quer dizer com isso é que o homem não pode salvar a si mesmo. O homem precisa de um enviado de Deus. Deus precisa enviar alguém para ser o autor da salvação. E Cristo começa a falar essas coisas, e aquele povo ele gera uma resistência neles, porque eles falam: nossa, do que ele está falando? Será que ele quer se suicidar? Será que ele está maluco? O que ele está dizendo? E Jesus ele chama a atenção para uma coisa, que é a morte nos pecados. E a verdade é que existem muitas formas de morrer. Você pode morrer, sei lá, doença, acidente, várias formas. Mas para Jesus só duas é importante: morrer em seus pecados ou morrer em Cristo. E Jesus ele faz uso desse recurso. Ele chama a atenção das pessoas por isso. E um autor que eu gosto muito, chamado Dostoiévski, ele fala que Deus sussurra para nós em nossos prazeres, ele fala em nossa consciência, mas é no sofrimento que ele usa um megafone para despertar o mundo surdo. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está usando o sofrimento como uma ferramenta com a finalidade de despertar aquelas pessoas dessa cegueira espiritual, dessa surdez. E a gente pode pensar, tá, mas o que é a morte, então? A morte é a separação do corpo, da alma e do espírito. E a morte em seus pecados, nesse contexto aqui, é essa separação eterna da parte de Deus. Aqueles que morrem em seus pecados, eles não herdarão o reino de Deus, não herdarão a salvação. E Cristo está apontando isso para eles, e Cristo fala: olha, eu vou para o Pai, eu sou lá do alto. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Imagina ouvir isso da parte de Deus, da parte de Cristo. Para onde eu vou, você não pode ir. E Cristo ele usa desse recurso forte, dessa ênfase pesada, para tentar trazer à tona, trazer à mente a relevância da fé. Não só da fé naquilo que Deus fez naquele povo, na peregrinação, na provisão de Deus, mas na fé de que Deus tinha entregado o próprio Filho para a salvação daquele povo, para a nossa salvação. Daí o texto
continua, quero ler de novo aqui o verso 25, diz assim: verso 25. Então lhes perguntaram: quem é você? E Jesus respondeu: desde o princípio, Então Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? E essa pergunta, quem é você, é uma pergunta que ela ecoa no coração de todo ser humano. Quem Cristo é? Quem Deus é? E a gente precisa responder essa pergunta. A gente precisa entender quem Cristo é, porque isso vai definir a forma como a gente vive. Se a gente entender Deus como Pai, logo a gente vai se entender como sendo filhos. Então, a forma como nós enxergamos Deus, a forma como a gente define também a revelação de Deus, e a revelação de Deus ela só pode ser definida plenamente, perfeitamente pela própria palavra, pelo próprio Cristo. E isso tudo vai definir, vai afetar diretamente a forma como a gente vive, vai afetar a forma como a gente lida com nós mesmos, mas a forma como a gente lida com as pessoas que estão em nossa volta, com a nossa igreja. E Jesus, quando eles se perguntam isso, quando Jesus pergunta isso, ele também diz: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? E aqui a gente vê um outro aspecto da revelação de Cristo, que é a pré-existência. Que Cristo é eterno, a revelação de que Cristo é Deus, Cristo estava com Deus, e Cristo havia falado, e Cristo continuava ministrando e falando aquelas coisas ao coração daquele povo desde o princípio. Desde a peregrinação do deserto, quando Deus realizou a provisão da água, quando Deus realizou a provisão da coluna de fogo, tudo aquilo apontava para Cristo. As Escrituras testificavam sobre Ele, as profecias falavam sobre Ele, os elementos do tabernáculo apontavam para Ele, tudo isso falava sobre Cristo. O Evangelho e o Antigo Testamento era uma sombra daquilo que haveria de ser cumprido em Cristo Jesus, tudo apontava para Ele. Cristo é a centralidade da palavra, e Cristo falava, Cristo ministrava isso junto com Deus Pai, junto com o Espírito, desde o princípio dos tempos, porque Cristo é pré-existente, Cristo é eterno. Você já se perguntou o que Jesus fazia na eternidade, antes de criar os céus e a terra, antes de criar o universo? Me fugiu o nome agora, mas o nome dele não é tão relevante para aplicação. Mas tem um teólogo que ele escreveu a forma como a Trindade se relacionava como sendo uma pericorese. E peri vem de espaço, corese de coreografia, e ele estava escrevendo sobre a Trindade. Um dia ele olha pela janela, ele vê algumas crianças brincando de pericorese. Pericorese era uma brincadeira infantil, e era uma brincadeira onde uma criança ficava no centro e outras crianças ficavam em volta, girando e cantando. De repente, aquela que estava no centro, ela saía, ia para a roda, e outra ia para o centro, e elas ficavam ali sem parar, e não tinha alguém vencendo aquela brincadeira, não tinha um vencedor. E o que Cristo fazia antes de criar o universo é simplesmente amar. E pode parecer algo simples ou simplista essa resposta, mas eu quero te convencer que não é. Porque na relação de Deus, da Trindade, não existe espaço para falta, não existe espaço para carência. Cristo não co-criou o mundo e não te criou por uma necessidade. Então, nesse relacionamento de Deus Pai com Deus Filho, Deus Espírito, Deus Pai, Ele ama o Deus Filho e ama o Deus Espírito, e o Deus Filho recebe o amor do Pai, recebe o amor do Espírito. Deus Filho entrega o amor para o Pai, entrega o amor para o Espírito recebe o amor do Filho, o Deus Pai recebe o amor do Filho, o Espírito entrega e recebe o amor do Pai, entrega e recebe o amor do Filho, e assim sucessivamente. E o que isso
é relevante para a gente, no que isso é relevante para nós hoje, é que quando a gente olha para o Cristo, nós também olhamos para a revelação do Deus Pai e do Deus Espírito. Se lembra quando, você já leu, já deve ter lido, quando Jesus foi batizado por João Batista, os céus se abrem, é ouvido uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. O Espírito desce sobre ele, marcando ali o início do ministério de Cristo. Quando Jesus ele vai ao deserto na tentação de Satanás, ele é guiado pelo Espírito. Quando ele está ali no meio da tentação, o diabo fala para ele: transforma essas pedras em pães. E ele fala, e Cristo responde: o meu pão é fazer a vontade do Pai. Então a revelação de Deus, a revelação da Trindade, quando a gente olha para o Filho, quando a gente olha para Cristo, a gente está olhando também para o Deus Pai. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo revela o Pai, Cristo é guiado pelo Espírito, Cristo fez os milagres, ele realizou o seu ministério debaixo da graça do Espírito e ele realizou todas essas coisas em obediência ao Pai. Cristo é o enviado de Deus e ele também veio para cumprir uma missão de Deus. E essa missão ele cumpriu através do Espírito Santo, através daquilo que o Espírito conduziu, da graça que o Espírito derramou. E por que essas coisas são relevantes para nós? Porque se a gente entender quem Cristo é, a gente entender a revelação de Cristo, a gente entender a Trindade, o relacionamento de Deus consigo mesmo, a gente vai entender também a nossa identidade, a nossa própria identidade. O destino de Cristo e a sua origem, se a gente pode colocar assim, porque ele é eterno, são relevantes para nós, porque isso se torna a nossa origem também. A gente nasceu do alto e nós vamos para o Pai. Cristo estava com Deus desde o princípio e Cristo está com o Pai. E aqui, seguindo para a parte final do nosso texto, que o enviado de Deus, ele revela plenamente a sua missão na cruz. Então, verso 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou. Que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E aqui essa palavra, quando levantardes o Filho do Homem, ela tem o sentido, tem alguns sentidos na verdade, mas literalmente levantar significa e aponta para a cruz de Cristo, e o levantar tem um sentido de erguer realmente a cruz de Cristo, mas essa palavra também tem o sentido de Cristo ser glorificado, de Cristo ser visto plenamente. E aqui a gente entende que na cruz, Jesus será plenamente reconhecido como enviado. Não à toa, o apóstolo Paulo fala que se Jesus não morreu e ressuscitou, é vã a nossa fé. A gente tem a certeza que Cristo é o enviado de Deus. A gente tem a certeza que Cristo abriu o caminho para o Pai. A gente tem a certeza que Cristo é o autor da nossa salvação, porque Cristo foi crucificado e Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Então, o que Cristo está falando aqui, agora talvez vocês não reconheçam que eu sou o enviado de Deus, talvez os seus olhos ainda estejam fechados, mas quando vocês levantarem o Filho do Homem, quando eu for crucificado, vocês saberão. Quando eu ressuscitar, vocês saberão. Quando o Filho for glorificado, vocês saberão. Quando estiver plenamente consumado o meu sacrifício, a missão que o Pai me designou, a missão que o Pai me enviou para cumprir, quando ela for plenamente realizada, quando eu for crucificado, quando eu ressuscitar, quando eu morrer, vocês saberão. E é isso que Cristo está nos trazendo. E a nossa fé, ela nasce com esse confronto do Cristo crucificado, o confronto do Deus Filho, enviado de Deus, pendurado numa cruz.
Deixa eu te falar que você também deve se ver nesse lugar. Se Cristo ele é plenamente revelado, glorificado numa cruz, nós que somos seus discípulos também devemos seguir esse caminho. Se a gente quiser se parecer com Cristo, e Cristo diz aqui que ele será plenamente reconhecido como sendo o Filho de Deus, como sendo enviado, o testemunho daquilo que ele veio fazer será concluído, completo na cruz. Se você quer se parecer com Cristo, você também deve trilhar esse caminho. Para onde nós vamos para a eternidade, mas nós também vamos para a cruz. Quando Cristo fala, quem quer vir após mim, quem deseja ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não é só carregar. Quem toma uma cruz, espera ser crucificado nela também. Quem toma uma cruz assume um compromisso. E assume um compromisso com a própria vida. Não é algo parcial, não é algo que você carregou ali a cruz até o topo da montanha, mas chegou lá, você largou e já estava suficiente, você já tinha tomado a cruz e é isso. Não. Quem toma a cruz espera ser crucificado nela também. E essa é a maior glória do crente. Não é a gente receber uma provisão, talvez financeira, talvez uma cura da parte de Deus. Isso é muito bom, glória a Deus se isso acontecer. Mas Cristo ele é plenamente revelado quando os seus amigos, quando os seus irmãos, eles carregam uma cruz também, quando eles são crucificados ao lado de Cristo. Quando eles decidem voluntariamente participar do sofrimento do Filho. Quando eles olham e falam, ó, Deus, eu sei que você enviou seu Filho, mas me envia também. Me dá a honra de ser tão parecido contigo ao ponto de sofrer pelo teu nome. Jesus, deixa eu ser tão parecido contigo, deixa as pessoas me verem tanto em você que elas vão me crucificar, que elas vão me colocar no madeiro. E essa é a glória do cristão. Para onde nós vamos? Nós, povo de Deus, nós vamos até a cruz. Nós morreremos se for necessário. Porque Cristo enviou o seu Filho, porque Deus enviou o seu Filho, nós vamos também. Nós vamos cumprir aquilo que Deus deseja da gente, deseja da sua igreja, que é o testemunho da palavra, o testemunho do Evangelho. O nosso último versículo, João 8, verso 30. Diz assim: quando Jesus disse isso, muitos creram nele. E aqui a gente vê quem dá a esperança. Lembra do homem do subsolo que eu falei no início? Alguém que não consegue enxergar além do próprio ego, além das próprias vontades, além daquilo que cabe na própria mente, nos próprios interesses. Mas Cristo ele vem demonstrando e trazendo a esperança. Agora a gente pode olhar para algo que vai além de nós mesmos, algo que vai além dos nossos desejos, algo que vai além dos nossos próprios interesses. E tomar a cruz tem tudo a ver com o próximo. Não tem espaço para o eu. A cruz é a expressão do amor ao próximo. É a expressão do maior amor que nós podemos demonstrar, que é de dar a nossa vida pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. E nisso não há espaço para o eu. Não há espaço para o nosso ego, não há espaço para aquilo que a gente limita dentro da nossa própria compreensão. Porque a cruz é um escândalo para o mundo. Quando
os judeus pensavam no Messias que eles teriam ter, eles nunca pensariam que esse Messias seria morto, que seria crucificado. Mas, graças a isso, os olhos deles foram abertos. Graças a isso, muitos creram na mensagem de Cristo.